Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Sala de Visitas, um programa sobre atualidades da China e do mundo. Hoje, o nosso convidado é Renato Penelope, um brasileiro que mora em Wuhan há 12 anos. E ele é especialista em administração pública chinesa e membro de um think tank não governamental, Center for China and Globalization. E como Renato tem acompanhado e estudado a questão do enfrentamento à Covid na China, com foco especial no papel do governo, a nossa conversa vai abordar o que está realmente rolando aqui na China, depois que o país relaxou as rígidas restrições sanitárias aplicadas durante os 3 anos de pandemia. E, além disso, a gente conversará sobre o possível encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente brasileiro Lula da Silva. Boa noite, Renato. Muito obrigada por estar aqui conosco e compartilhar sua experiência e conhecimentos especiais. Boa noite, Isabel. É um prazer estar por aqui. Devo chamar de Xiao Miao, mas Uhum. é uma honra poder estar aqui, estar participando, poder estar contribuindo com o meu conhecimento, com essa experiência que tenho de China. E eu acho que é um momento de poder fazer essa troca, né? Ainda mais um momento de grande transição como esse que nós estamos vivendo. Sim, eu conheço bem, Renato. Ela tem muitos por falar sobre a China e o Brasil. Então, vamos começar pela questão que tem preocupado as pessoas fora da China. Qual é o cenário real aqui? A Covid-19 disparou com muita bagunça, houve milhões de mortos, como alguns veículos de comunicação apontaram. Conta pra gente o que você viu e experimentou. Até porque você próprio já pegou o Covid e recuperou, né? Sim, exato. Eu acho que, primeiramente, é interessante lembrar que realidade é uma coisa muito relativa, né? Cada um tem seu mundinho, se fecha na sua bolha e acaba vendo o mundo pelo espectro que explora o mundo, né? Hum. Então, eu estando aqui em Wuhan, tive uma experiência muito singular dessa questão da reabertura, vamos dizer assim, né? Do fim do Covid-0. O que foi interessante é que nessa semana de pico ali em dezembro, realmente foi a primeira vez que eu vi a China parar. Mesmo Hum. durante os lockdowns, os entregadores costumavam entregar, alguns serviços básicos funcionavam. E o que eu reparei naquelas 2 semanas de ápice do Covid ali, que antecedeu o Natal, é que realmente o país parou. Eu saí para andar na rua e vi assim que não tinha, até as lojas estavam fechadas porque não tinham funcionários. A minha empresa mesmo, 100% dos funcionários pegaram o vírus, ninguém pôde trabalhar. Então, nessas 2 primeiras semanas, mesmo os entregadores, ninguém pôde trabalhar porque o país estava doente, né? Então, diz aí que os dados dizem que 80% do país estava acamado, né? Mas ali já na segunda semana tudo normalizou, as coisas começaram a voltar ao padrão. E o que eu notei foi também os hospitais muito lotados, mas nada assim, não vi sacos com corpos, não vi corpos sendo retirados. Mesmo aqui na minha vizinhança, não percebi nada disso. E entre os meus amigos, ouço muito comentário de pessoas virem a falecer, geralmente pessoas idosas, mas amigos de amigos. Eu não tenho assim nenhum vínculo direto com ninguém que venha a falecer. E olha que eu conheço bastante gente na China, mas isso não, esse é amostral, né? Não tem como definir a realidade do país por mim. Qual foi a sensação quando todo mundo pegou o Covid? É mais preocupação, com medo? Ou a gente já teve alguma sensação de mais relaxada? Porque a gente já sabe que esse Ômicron é menos patogênico. Na TV, todos os dias especialistas falaram para amenizar a população, para acalmar a população, para dar indicações, o que a gente fez durante primeiros 3 dias. Qual foi aquele atmosfera entre pessoas próximas, seus amigos? Sim, olha, o que eu me recordo é que houve assim muita informação naquele período. Então, a tranquilidade foi muito grande entre as pessoas com relação a vir a falecer. Isso não tinha muita informação no WeChat circulando, na televisão, na internet. Então, havia informação necessária para poder se cuidar, até os medicamentos que usar. Medo, as pessoas estavam mais assim de sofrer, aquela questão de ficar doente. Todo mundo já encarava como um novo resfriado. Tanto que nesse novo protocolo até já comenta, né? Já muda o nome da infecção. É algo que tem sido assim uma marca registrada para minha experiência na China, com relação ao Covid, sempre o acesso à informação oficial. Existe sempre um canal oficial que você pode buscar, que você encontra esses dados e essas orientações que ocorreram na televisão mesmo. Haviam médicos indicados pelo governo,
Então foi algo assim muito não foi induzido, vamos dizer assim, né? Foi algo que o governo conseguiu conseguiu conduzir, informar e, sabe, foi comunicar o povo das ações que deviam ser tomadas, né? Então ele conseguiu comunicar e coordenar esse processo de reabertura que já era esperado. Já Uhum. havia tempo que se discutia que existia uma estabilidade, que o vírus já não tinha menos letalidade, então já interessava ao governo há um tempo encontrar um timing, um Sim. momento para poder fazer esse processo de transição, né? Uhum. E outra dúvida, maior dúvida lá fora sobre a China é a questão de vacinação dos idosos e os relevantes números. E pela sua pesquisa, você pode nos ajudar para atualizar, esclarecer esses dados? Eu acho que primeiro a gente precisa lembrar o que era o Covid zero. O Covid zero é uma política que foi desenvolvida dentro de Wuhan, Uhum, naquela dinâmica de quando foi descoberto o vírus aqui, então houve o fechamento da cidade e o estudo da melhor prática de conduzir o combate àquela nova doença. Então, a tática foi de usar quatro pilares, né? O isolamento social, com base numa testagem em massa, o rastreamento, né? Através da testagem em massa, você encontra quem está com a doença e de onde essa doença veio, e tratar as pessoas que estão doentes. Então, com o fim, caiu o isolamento social, caiu a testagem em massa e caiu o rastreamento. Então, a gente ficou só com o tratamento. Esse tratamento, ele já estava ocorrendo ao longo dos 3 anos. Como? Através da vacinação. Então, a uhum, vacinação ela foi sendo acumulada. Lembra que o Ocidente trabalhou com aprender a conviver com o vírus. Ele tentou fazer o lockdown, mas o lockdown no Ocidente ficou naquele sentido de pulsação, ele abria e fechava e a coisa não engatilhava bem, né? Então, apostaram-se mais nas vacinas e na vacinação em massa, né? Essa questão de rebanho, né? Imunidade de rebanho. Então, a China apostou em vir vacinando ao longo dos anos. Então, até o final de 2021, você chega a quase 80% da população, 82%, vacinado com 3 doses. Então, uhum, recentemente, tem dados ali que indicam que ali em torno de 92% da população já está com 3 doses da vacina, né? E aí você tem já 60% que está com a quarta dose da vacina. Então, assim, já tem um avanço nas vacinas muito forte. E com o avanço da vacina, você enfrenta uma nova situação. Você tem um vírus mais, você tem várias variantes da doença, mas você já tem um vírus mais fraco, que é o caso da Omicron, essa última onda que tem afetado. Você já tem uma grande parte da população vacinada. O que você tinha que não está bem protegido são os idosos. Os idosos ali têm uma grande fatia que ainda está desprotegida, e crianças também. E os hospitais já têm a estrutura necessária para combater a doença, tanto a técnica de combate, o tratamento específico que o Covid demanda, quanto a instrumentalização, todos os quartos especiais, né? Então, já parece que a China já está com os números anunciados de 216 mil camas para esse tratamento e na reserva 135 mil. Então, assim, preparadas para a Covid. Então, o país se estruturou para poder combater, porque era um fato novo. Então, ao longo desses 3 anos, minimizou-se as perdas, as mortes, e veio organizando o país para um processo de abertura, para um processo que minimizasse. Isso não vai impossibilitar que venha a ocorrer mortes, mas vai minimizar ao máximo que puder, dentro da técnica que existe, a possibilidade de morte de pessoas. Essa abertura veio assim que atingiu um patamar, assim que atingiu esse grande acúmulo de vacinados, né? uhum. Então, em resumo, dois números mais importantes é a vacinação da população. Os dados mais atualizados é 82% da população já tomaram três vacinas. 3 vacinas. Uhum. Isso. E outro é o número de leitos de UTI em 2019 foi 50 mil camas. Agora atingiu a 130, mais de 130 leitos. 35 mil. Aham. Sim. Se- Quando a número de morte, eu acabei de ver uma declaração das autoridades, que é CDC chinês, Comissão Nacional de Saúde, e Importante referência. sim, sistema hospitalar está fazendo esse cálculo, e porque neste momento é muito difícil fazer um cálculo exato, e a gente vai fazer Claro. aquele cálculo de excesso de morte para para rever quantas pessoas, infelizmente, perderam a vida.
nesta luta. Então, ao longo de 3 anos, você tem acompanhado e estudado o combate à Covid na China do ponto de vista especial de administração pública, que é a sua área, e você já tirou já respondeu algumas minhas perguntas, mas ainda queria te perguntar qual é a sua avaliação sobre essas medidas que a China tinha tomado ao longo de 3 anos e os seguintes ajustes? Como você vê uma base por trás dessas decisões do governo? Olha, a sua pergunta é importante porque ela não é popular, né? Debater essa questão, ela não, ela cai em outras dinâmicas que o Ocidente acaba entrando em choque de valores, né? Sim, E eu acredito que quando você trata de China, você está tratando de um outro processo político, uma outra dinâmica econômica, né? Até como você estava falando, para poder chegar ao cálculo de mortos, então metodologia e depois a busca, essa pesquisa, essa avaliação, ela não é algo do dia para a noite, né? Você está falando de praticamente um quarto da humanidade, né? Então, eu entendo que a política que a China adotou foi dentro das suas realidades, dentro da sua necessidade de desenvolvimento, o que melhor se enquadrava ao seu contexto, né? Eu acho que os países, eles têm a sua realidade, a sua dinâmica, e eles precisam construir de acordo com a sua dinâmica o seu próprio processo de desenvolvimento, de acordo com o desafio que se apresenta, seja pela natureza, ou seja pela economia, e foi isso que a China fez. A China desenvolveu, dentro do seu contexto, do tamanho da sua dificuldade territorial e populacional, um método que preservasse a força de produção, os seus trabalhadores, ao máximo, e evitasse essas perdas. Então, ela trabalhou com essa dinâmica das 4 etapas que eu te falei, do isolamento, da testagem em massa, do rastreamento e do tratamento. Então, isso foi uma técnica que funcionou. Depois se desenvolveu para essa questão da Covid dinâmica, né? Porque cada realidade, cada cidade. Então, eu acho que a China soube usar o melhor de sua estrutura para poder solucionar um desafio que abriu esse milênio, né? Esse século, o século XXI, ele se abre com uma grande crise virótica que o mundo está enfrentando. Então, os resultados falam por si só. Você vê que, enquanto o Ocidente vivia aquela dinâmica da discussão do a economia ou a vida, né? Esse falso dilema, a China não, a China bateu de frente, vamos proteger a vida e, por consequência, houve um farto crescimento econômico que, com o passar do tempo, levou a um desgaste, né? A gente não pode ignorar que existe uma crise econômica global, que as cadeias de produção estão afetadas. Você não pode ignorar também que, mesmo o serviço ou o comércio, de forma geral, dentro da China, também está afetada pela questão do Covid. A dinâmica o comércio digital cresceu muito com isso, uhum, mas existe uma administração, o custo desse processo, que é muito elevado, né? A administração da Covid-0 também demanda muito esforço do Estado, sim. do pessoal, de toda uma estrutura, né? Então, isso também correspondeu a uma pressão, um momento. Então, era preciso amadurecer esse processo para poder fazer uma transição. E acredito que a China achou o momento e a forma que é como já dizia Deng Xiaoping, né? Atravessando o rio, sentindo as pedras. Não tem um Uhum. indicador mais natural que esse. E agora vamos falar a economia, que é um dos fatores que Taishan governo considera, pensa em liberar, relaxar. E agora várias instituições internacionais já fizeram essa previsão sobre crescimento econômico. Em 2023, a economia chinesa pode crescer 4,5% até acima de 5%. Você tem o mesmo otimismo e por quê? Sim, eu acho que esse otimismo, essa visão do crescimento econômico, ela é muito razoável, ela faz muito sentido, ela pode ser até mais otimista do que isso, se ousar, né? Porque nós estávamos vivendo até então um mercado consumidor muito forte dentro da China, que tem capacidade de afetar outros setores no mundo. Então, eu acredito que com essa abertura da China a partir de hoje, né, dia 8, já normalizou os voos internacionais, então o turismo vai ser um mercado que vai sentir muito já esse fluxo de pessoas. A gente tem que lembrar que antes do Covid era em torno de 100 milhões de chineses viajando o mundo, né?
Então, o Sudeste Asiático acaba recebendo esse capital de forma direta, a Europa acaba consumindo muito disso, né? E, então, acredito que esse processo todo redinamizou essa economia que estava estrangulada dentro da China, que estava vivendo uma limitação técnica, né, de dinâmica, de fluxo, de encontro. Então, eu acredito que, para muito breve, esse ano é um ano promissor, é um ano que vai ter uma dinâmica econômica muito forte. Eu acho que os voos internacionais tendem a normalizar. Será interessante ver como que vai normalizar os valores dos voos, né? Então, tudo isso vai estimulando. O mercado vai acreditando, o mercado tem um valor muito psicológico, né? Então, o mercado precisa ser estimulado para poder a, a, fazer esse aporte, né? Fazer essa aposta que realmente esse crescimento vai vir. Especialmente diante este cenário com preço mundial, com essa concorrência entre China e Estados Unidos, e com aquele conflito entre Ucrânia, e Rússia, crise energética, por isso a própria Europa e Até os Estados Unidos. eu faço até uma comparação assim mais interessante, que apesar de toda essa disputa americana e chinesa que se prega, que se diz, ainda tem 36 grandes empresas americanas entre as 100 grandes empresas que estão na China. E nunca, esse ano foi um recorde da troca comercial americana e chinesa. Foi o maior ano de troca entre os dois países. Então, com todo esse discurso, com toda essa dinâmica de disputa, ainda assim você encontra uma forte troca entre os dois países. Então, quem não está fazendo troca com a China está perdendo o mercado para os americanos, porque os americanos estão aproveitando, entendeu? Então, existe uma troca natural. Então, existe um crescimento chinês. E outra, um crescimento de 4,4% na economia chinesa é muito grande, né? A Hum, gente está falando de um mercado de bilhões de pessoas. Então, assim, existe um 4% de um volume de capital, a gente está falando de 14 bilhões, trilhões, desculpa, de dólares. Então, assim, é um volume muito grande. Então, a gente não está distante do momento que a China realmente vai, de fato, superar o crescimento econômico americano. E isso frente a todos esses desafios que estão impostos, né? Essa questão energética, essa questão alimentar, esse desafio essas disputas extra-mercados, né, que estão ocorrendo, que estão sendo superados. O mercado está achando um caminho de conseguir equilibrar toda essa balança e compensar essas disputas, né? uhum. Por isso, empresários, investidores, e amigas, amigos brasileiros devem continuar olhando para a China. Por isso, a seguir, vamos falar do Brasil e da China nesses dias. Eu já sinto que o Brasil está imerso em uma crime de alto astral com a posse de presidente Lula e os novos ministros vêm apresentando novas propostas. Aqui, na China, tivemos o 20º Congresso do Partido no ano passado, também formulando várias estratégias importantes. Portanto, quais convergências você percebe nos planos de dois países e quais áreas novas que o Brasil e a China podem trabalhar em conjunto? Sim, recentemente eu produzi um texto. Esse texto ele faz justamente esse paralelo entre o discurso do Xi no 20º Congresso e do Lula Sim. no momento que foi anunciada a sua vitória. E o que eu vejo de interessante são a questão ambiental, a questão da igualdade social, né, a eliminação da pobreza, e também a questão da unidade nacional. Ambos os países estão preocupados com essa questão da unidade, né? Indo primeiro, acho, para a questão ambiental, ambas as nações estão vendo a necessidade de construir essa ecocivilização. Uhum. É perceptível que já se passou do momento de combater o aquecimento global, então é necessário ter uma nova postura, uma nova forma de desenvolvimento, uma forma de desenvolvimento que equilibre o cuidado com o meio ambiente e também continue a gerar riqueza para as pessoas, né? Então, isso entra muito a questão energética, não por menos a questão energética tem sido o maior aporte, o maior investimento chinês hoje no Brasil vai na área de energia, né? Isso vai nos diversos setores, na questão das hidrelétricas, a petróleo e outras dinâmicas energéticas. O Brasil vai precisar também mudar um pouco a sua matriz, porque ele é muito dependente das hidrelétricas e com a oscilação da questão ambiental, com a mudança climática, isso se torna um processo de vulnerabilização, então passa a ter uma insegurança energética. Então é preciso que o Brasil mude a sua diversidade, e isso entra
isso abre um processo de diálogo com a China muito interessante, que é a de troca de tecnologia ou de transferência de tecnologia. Então, isso envolve já o processo de educação, as universidades entram com força, os pesquisadores, os grandes centros, né, industriais também, para poder receber esse processo de produção. Acredito que essa troca pode ser muito salutar, tanto na questão das hidrelétricas ou das baterias, os carros elétricos. A própria BYD tem um trabalho de ponta no Brasil já no transporte público elétrico, mesmo dos carros elétricos, o qual você já produziu um material fantástico. Então, acredito que existe esse setor bem avançado que é interessante. Existe também o setor da comunicação. Acho que o Brasil tem um potencial muito grande para a comunicação. Um outro setor que a China tem investido praticamente o segundo setor de grande investimento da China no Brasil. Então, a telecomunicação ela tem esse papel desse novo processo industrial, dessa nova forma de comunicação, de indústria, né? A indústria 4.0. Então, é importante para o Brasil tentar absorver esse capital mais uma vez. E acho que o Brasil precisa passar. Acredito não, acho que todo mundo está vendo isso com clareza, que o Brasil precisa passar por uma reindustrialização. Só que essa reindustrialização não é a industrialização que a gente passou na década de 70, 80, 90, né? Então, a gente viveu um processo de canibalismo industrial, que é muito típico no interior do Brasil, ali, a região de Campinas, a gente tem muitos movimentos até com relação a isso, e mesmo em São Paulo, em geral, onde a indústria acaba se dilapidando para poder gerar um lucro mais fácil. Então, é preciso combater esse processo, é preciso construir pontes para um futuro onde você reindustrializa o Brasil e não repita esse processo, né? Então, acho que aprender algumas dinâmicas com a China será interessante. Também nessa segunda frente, que é a frente da eliminação da pobreza ou da prosperidade comum, o Brasil já viveu um processo muito interessante, que foi ali no primeiro governo Lula, com Luz para Todos, o programa do Fome Zero. Então, tudo isso levou a muitas pessoas a se registrarem, né, entrarem no sistema, entrar para o sistema formal de educação, entrar mais tarde na universidade. Existiu um processo que se iniciou, mas esse processo não fez a transição para uma fase seguinte, que acredito que essa inspiração possa vir da China, nesse processo de prosperidade comum, que a China, depois de ali 2020, no primeiro ano da Covid, conseguiu eliminar a sua pobreza, ela começou a trabalhar num novo projeto que é de manter uma prosperidade comum a todos. Então, o Brasil talvez possa assimilar um pouco dessa técnica social para si, né? E, finalmente, eu acho que existe aí também uma dinâmica do campo, né? Também que eu acho que aí já entra nessa questão de unificar o país, né? A China está vivendo o que eles chamam de revitalizar o campo, e o Brasil está se dando conta que 70% da sua produção de alimento nacional, de consumo nacional, está na agricultura familiar. Então, é preciso também revitalizar o campo no Brasil. Então, existe ali um potencial de troca de experiência, de condições, né? Há dois países de grande porte, de um território muito vasto, então existe ali uma chance de comparar condições e tentar fazer uma troca de técnica, de organização, de processos, né? A gente tem ali no ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, até um discurso nesse sentido, da importância de distribuir terra, de tentar trabalhar essa questão da reforma agrária que nós temos ainda muito mal resolvidos no Brasil, um dos poucos países do mundo que não trabalhou essa questão do seu desenvolvimento. Eu acho que o Brasil está sobre uma liderança muito forte ali, o Alckmin na indústria do comércio, a própria Simone Tebet nessa questão do planejamento do orçamento claro, puxando o carro forte ali na Fazenda com a Haddad, eu acho que tem sinalizado também esse interesse de revitalizar a indústria, de reconstruir a indústria. Então, não sei se eu estou um pouco fugindo aí de qual foi a sua proposta desses paralelos, mas Sim, é muito já interessante. desenhando um pouco geral. Não, não, é muito interessante porque ao longo de uma semana, esse novo governo do presidente Lula, com 37 ministérios, vários ministros no seu discurso de posse citaram direta ou indiretamente a China, especialmente Gerardo Alckmin com o Ministério de MEDIC, e especialmente também ministra de Ciência e Inovação, de Luciana Santos, e de Planejamento, de Meio Ambiente. Vários ministros, de fato, citaram de China, por isso, realmente existem muitas áreas para os dois lados
trocar ideias, experiências e sobre essa questão urgente de combater a pobreza e reconstruir a indústria no Brasil. Então, na pauta do presidente Lula, caso ele venha para a China, terá várias prioridades para ela, para reforçar essa cooperação com a China. Você está com bons olhos, com muita expectativa para essa viagem de Lula à China? Sim, o Lula ele deu ele já fez esse chamado, né, para o Mauro Vieira para planejar essa viagem agora para final de fevereiro, começo de março, né? Então, eu acho que existe uma pauta muito bem estabelecida. Eu acho que o Brasil tem clareza daquilo que está precisando construir para o seu futuro. Eu acho que precisa planejar e pensar um processo de desenvolvimento a longo prazo. E, na China tem se encontrado um parceiro econômico aí. A China é nosso principal parceiro econômico. Nós não somos o principal parceiro econômico da China, isso é algo que a gente tem claro. Então, eu acho que essa maturidade os dois lados estão tendo. Então, o Brasil precisa resolver suas questões com seus outros parceiros. Eu acho que quando chegar aqui, o Brasil vai ter clareza daquilo que deve fazer e como fazer. E aí isso vai se expressar de formas bem orientadas, como no espaço do BRIC, no espaço do G20, na própria construção que o Brasil tem. Eu acho que o foco maior será que é na CELAC, na própria Unasul, então, de construir seu mercado ali sul-americano. E, é o que o Brasil acho que tem de mais forte, né, para poder oferecer para esses espaços compartilhados com a China, porque eu acho que é isso que a gente vai ver nesse diálogo entre os dois, mais do que trocas também é de a construção de um mundo multipolar, né? O Brasil tende a ocupar esse papel de liderança do Sul-Sul também, que sempre teve, de interpelar pelos países em desenvolvimento, conseguir fazer o diálogo entre partes, né? Existe uma expectativa muito grande de, de ser a ponte ali de diálogo entre Estados Unidos e Venezuela, ou mesmo de Rússia e Ucrânia. E acredito que esse diálogo com a China passa por esses papéis também, né? Nessa Sim. multipolaridade, nesses espaços de diálogo multilaterais que a China e o Brasil tiveram, sabe, essa primazia de construir junto, né? Não foi um lado, não foi o outro. A China, eu acho que assumiu a liderança por muito tempo, por ausência do Brasil nesses espaços, né? Principalmente nos BRICS. A China não deixou a bola cair e ficou equilibrando ali. Agora ela está vendo que ela pode contar novamente com o seu grande parceiro. Sim, sim, também eu achei esse ponto muito interessante, porque tanto o Wang Yi quanto o Mauro Vieira, Wang Yi foi ex-ministro chanceler e agora subiu para chefe de gabinete de políticas externas do Comitê Central do Partido. Ambos esses dois, número um de diplomacia, destacaram a diplomacia presidencial como um foco de trabalhos deste ano, porque sabemos que tanto Lula quanto Xi Jinping, eles têm próprio carisma no cenário mundial. Por isso, este ano realmente tem muita coisa para a gente esperar. Por isso, eu gostaria de perguntar sobre sua avaliação, por que essas plataformas multilaterais são importantes para o Brasil? Olha, Chanel, uma coisa que é muito interessante pensar, o mundo até ali, o final da década de 90, vivia uma bipolaridade, né? Era dividido ali no bloco comunista e bloco capitalista. Aí tinha o terceiro mundo separado, mas era basicamente essa disputa de duas grandes potências que tinham suas áreas de influência. Então, quando a União Soviética deixa de existir, alguns países deixaram de participar das Nações Unidas, deixaram de ter voz ativa nesses espaços nacionais. Então, a gente passou por um momento de hegemonia de uma nação que escolhia quem participava ou não dos debates internacionais. Para pensar que Cuba até hoje não participa de grande parte desses debates, participa da ONU, claro, mas em alguns debates ela não participa do mercado internacional, existe um grande embargo. Então, sem uma segunda força, a ONU começou a se tornar um espaço de hegemonia, um espaço onde só prevalecia uma opinião. Então, não tinha muita democracia internacional. Uhum. E ao longo das décadas que se encerraram ali, a União Soviética começou a ascender essa potência chinesa, outras nações começaram a se erguer também. E ali, quando a gente vive ali 2010, final da primeira década de 2000,
você vê o Brasil surgir como uma grande liderança dessas nações em desenvolvimento. Então, espaços como os BRICS, que foi criado até em cima de uma sigla econômica, que virou depois um espaço de deliberação e agora está virando um espaço de atração de nações, passaram a ser importantes para construir esse diálogo multilateral global que não estava existindo. Para quê? Para poder incluir nações que estão excluídas desse processo. Nós não podemos negar às nações o desenvolvimento, seja elas de cultura diferente ou de processo político diferente. Nós não podemos oprimir uma nação e conduzir ela à pobreza porque não nos interessa o interesse delas. Então, acho que o Brasil vem construindo esse espaço dos BRICS, o próprio espaço do Belt and Road, do cinturão e rota que a China vem construindo, para poder estabelecer uma nova estrutura de diálogo internacional que está ferida, né? Você lembra da guerra do Iraque, onde teve uma invasão sem autorização da ONU. Então, assim, você vê a China construindo uma nova infraestrutura para poder legitimar a sua ascensão sem que os outros não participem dessa ascensão. Então, eles acreditam, pelo menos ao meu olhar, a China acaba construindo essas frentes de diálogo para que os outros países participem dessa ascensão e tenham voz ativa, né? Para não ficar aquela coisa assim, eu mando, eu que sou, eu que dou a ordem aqui. Não, olha, esse espaço está sendo construído por nós, é uma frente de países. Então, eu vejo muito essa discussão. O Brasil até então não entrou muito forte na questão do Belt and Road mesmo, desse cinturão em rota, até por essa ruptura que a gente teve nesse período de 4 anos de uma mudança de governo que tinha uma frente ideológica internacional bem desorientada, né? Então, acho que agora, tendo uma visão mais conduzida, de um interesse de construir a multipolaridade, processos, espaços como esse que a China precisa construir para poder também ter os seus equilíbrios ali no diálogo internacional vão ser fortalecidos, né? Assim como o Brasil precisa fortalecer, sei lá, que a própria Unasul para poder conduzir ali na sua região também um processo de diálogo entre as nações para o crescimento brasileiro não atrapalhar a da Argentina, não atrapalhar o do Peru, e ter um equilíbrio de forças, assim como a China tem aqui com a ASEAN e o próprio RCEP, né? Então, é necessário construir esses novos espaços de diálogo internacional para fortalecer a multipolaridade, né? Sim, Esse diálogo internacional. sim. E esses países costumamos chamar eles países emergentes, porque ainda existe muito espaço, muito potencial a ser explorados. Por isso, esses países devem se cooperar para aproveitar, usar ao máximo seus potenciais para se desenvolver. No final, eu vou compartilhar um pouco uma minha observação interessante. Eu vejo na rede social, Twitter, muitos amigos brasileiros compartilharam sua expectativa sobre essa parceria com a China. Muita gente quer infraestrutura, marcas, novas tecnologias da China. Por isso, acredito que existe muita dinâmica, muita coisa para os dois lados trabalhar juntos para um novo desenvolvimento e também no final precisamos dizer que o Brasil está num momento muito crucial para seu desenvolvimento em vez de disputar entre ideologia para Ideologia. muito obrigada por essa conversa, por essa entrevista com Renato Benelupi, que trouxe para nós as realidades, suas observações, conhecimentos aqui na China e também uma reflexão muito importante sobre relações, relacionamento, cooperação entre o Brasil e China. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter essa oportunidade. Eu acho que, mais uma vez, acho que realmente existe uma expectativa muito grande do Brasil nesse investimento em infraestrutura, de forma geral. Uhum. E é um momento do Brasil repensar o seu futuro no longo prazo, né? A gente não pode pensar nada 1, 2 anos. Então, essa oportunidade de fazer essa reflexão aqui com você foi muito rica. Eu agradeço essa chance. É sempre voltar contigo, tá pensando, tá trocando. Eu acho que essa experiência, essa diplomacia que você sempre sonhou também entre Brasil e China, que precisa crescer, que precisa se fortalecer, para a gente ligar esses dois pontos mais distantes do planeta, né? Eu acho que realmente as nações precisam se desenvolver e seguir crescendo e desenvolver de uma forma nova, né? Uma forma que não afete o meio ambiente e que preserve o potencial do futuro da humanidade também, né? Então, obrigado por essa reflexão e espero que
as nações consigam construir esses espaços multilaterais para poder justamente chegar a esse ponto. Obrigado. Muito obrigada pela conversa e sempre volte para compartilhar mais experiências com a gente.